No subsolo do Arquivo Histórico Municipal de Porto Alegre, entre estantes repletas de documentos centenários, cobertos por fina camada de poeira, o historiador Dr. Rafael Monteiro segurava nas mãos uma fotografia que despertaria sua curiosidade de maneira completamente inesperada. Era uma simples foto de casamento datada de maio de 1903, aparentemente comum para os padrões da época. Um casal posando rigidamente diante da câmera em um estúdio fotográfico do centro da capital gaúcha. O noivo, um homem de aproximadamente 44 anos, trajava terno escuro de corte impecável, gravata clara e exibia um bigode cuidadosamente aparado, característico dos cavalheiros da Belle Époque sul-brasileira. Ao seu lado, a noiva, coberta por um elaborado véu de renda ornamentado com flores de laranjeira, segurava um buquê, enquanto suas mãos repousavam delicadamente sobre o vestido. Rafael havia passado os últimos 9 meses catalogando fotografias da virada do século para sua pesquisa de doutorado sobre matrimônios na sociedade gaúcha tradicional. Já tinha examinado centenas de retratos nupciais daquele período, todos seguindo os mesmos padrões rígidos de pose e composição estabelecidos pelos fotógrafos da época. Mas algo naquela imagem específica o intrigava desde que a retirara do envelope amarelado, marcado apenas com as iniciais AVC e uma data escrita à mão com tinta desbotada. Ele não conseguia identificar exatamente o que era, apenas uma sensação persistente de que aquela fotografia merecia um olhar mais atento, uma análise mais cuidadosa. Foi apenas quando decidiu digitalizar a imagem em alta resolução, ampliando seção por seção para catalogar detalhes minuciosos, que Rafael finalmente viu. Ao aproximar o zoom sobre as mãos da noiva, o que deveria ser um detalhe trivial, revelou-se um elemento profundamente significativo que permanecera oculto por mais de um século. As mãos que seguravam o buquê não eram as mãos delicadas e bem cuidadas que se esperaria de uma noiva da alta sociedade gaúcha em 1903. Eram mãos marcadas, extremamente calejadas, com cicatrizes visíveis nos dedos e punhos, marcas que contavam uma história muito diferente daquela que a fotografia pretendia projetar para a posteridade. Naquele momento, Rafael compreendeu que estava diante de algo muito maior do que uma simples fotografia antiga guardada em arquivo municipal. Aquelas mãos eram um testemunho silencioso, uma evidência física que atravessara décadas, esperando pacientemente para ser decifrada por alguém disposto a verdadeiramente observar. A descoberta que se seguiria revelaria não apenas o destino de uma mulher esquecida, mas desvendaria aspectos obscuros das relações sociais e trabalhistas que a elite rio-grandense do início do século XX mantinha deliberadamente distantes do escrutínio público e da memória histórica. Antes de continuar essa investigação histórica, deixe-me fazer um convite especial. Se você aprecia histórias que revelam os segredos escondidos em fotografias antigas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma descoberta surpreendente. E me conte nos comentários de qual cidade ou região do Brasil você está assistindo. E se na sua família existem fotografias antigas que guardam mistérios nunca completamente explicados. Agora, vamos descobrir juntos quem eram as pessoas naquela fotografia e qual contexto histórico perturbador aquelas mãos marcadas estavam prestes a revelar. A fotografia em questão foi produzida no prestigiado estúdio fotográfico Cervantes, localizado na Rua dos Andradas, coração comercial de Porto Alegre, no início do século XX. O estabelecimento era conhecido por atender exclusivamente a elite charqueadora e os novos ricos da industrialização rio-grandense. Produzir um retrato de casamento ali não era apenas um registro fotográfico, era uma declaração pública de status social e prosperidade,
O preço de uma sessão completa equivalia ao salário mensal de um trabalhador comum, incluindo poses elaboradamente dirigidas, iluminação cuidadosamente controlada e o trabalho artesanal meticuloso do fotógrafo espanhol Eduardo Cervantes, que assinava pessoalmente cada cópia em seu característico papel albuminado importado da Europa. No verso da fotografia, escritas em tinta permanente com caligrafia rebuscada e ornamentada, estavam as informações que Rafael precisava para iniciar sua investigação detalhada. Antônio Vasconcelos Costa e Carmen Maria, matrimônio realizado em 23 de maio de 1903, Igreja Nossa Senhora das Dores. As iniciais AVC que marcavam o envelope correspondiam ao nome do noivo, mas foi o nome da noiva que primeiro chamou a atenção do historiador. Carmen Maria, sem sobrenome registrado. Em uma época em que as famílias da elite gaúcha ostentavam sobrenomes compostos extensos que proclamavam linhagens tradicionalistas e propriedades rurais, aquela ausência era mais do que suspeita, era profundamente reveladora de algo oculto. Rafael iniciou sua investigação da maneira tradicional, buscando minuciosamente nos registros paroquiais da Igreja Nossa Senhora das Dores. O que encontrou foi ainda mais intrigante e levantou questionamentos adicionais. O registro de casamento existia nos livros antigos, mas estava repleto de peculiaridades alarmantes. Carmen Maria era listada simplesmente como sem família conhecida, sem absolutamente nenhuma indicação de filiação paterna ou materna nos campos apropriados. Sua idade registrada era 19 anos, próxima ao mínimo legal para casamento feminino sem autorização parental, segundo as leis vigentes da época. O noivo, Antônio Vasconcelos Costa, tinha 44 anos e era descrito como proprietário rural e comerciante estabelecido no bairro Moinhos de Vento. As testemunhas do casamento eram todas associadas exclusivamente ao noivo, Carlos de Almeida Torres, estancieiro estabelecido em Bagé, e José Henrique Barros, advogado com escritório na capital. Nenhuma testemunha representava a família da noiva. Nenhum parente havia comparecido à cerimônia religiosa. Para os padrões rígidos da época, em que casamentos eram eventos sociais elaboradíssimos que uniam famílias inteiras com celebrações extensas, aquela cerimônia praticamente invisível era extremamente incomum e socialmente suspeita. Mas foi ao examinar os registros comerciais, arquivados na junta comercial, que Rafael começou a montar as primeiras peças perturbadoras do quebra-cabeça. Antônio Vasconcelos Costa não era apenas um comerciante respeitável. Ele era dono de 4 pensões na região do Mercado Público e 3 oficinas de costura no bairro Cidade Baixa. Áreas que na época estavam repletas de imigrantes recém-chegados e trabalhadores empobrecidos sem proteção social. Suas propriedades rurais incluíam uma estância em Viamão, especializada em produção de charque e curtume, conhecida por empregar dezenas de trabalhadores em condições que vários relatórios de inspetores sanitários da época descreviam como extremamente precárias e preocupantes. Para entender verdadeiramente o que aquela fotografia revelava sobre a sociedade da época, Rafael precisava mergulhar profundamente no contexto social de Porto Alegre em 1903. A cidade vivia um momento de transformação radical e acelerada. A riqueza do charque e da industrialização nascente havia transformado uma cidade provinciana em um centro urbano em crescimento vertiginoso. Milhares de imigrantes alemães, italianos, poloneses, portugueses e espanhóis chegavam mensalmente atraídos por promessas sedutoras de trabalho e prosperidade. Mas a realidade brutal que encontravam era frequentemente muito diferente das expectativas alimentadas. As pensões e cortiços se multiplicavam nos bairros operários, oferecendo acomodações mínimas e insalubres por preços que consumiam a maior parte dos salários miseráveis. As fábricas e oficinas funcionavam sem praticamente nenhuma regulamentação trabalhista efetiva ou fiscalização consistente.
Jornadas de 15 a 17 horas diárias eram absolutamente comuns e aceitas. Acidentes de trabalho aconteciam regularmente, sem absolutamente nenhuma compensação ou responsabilização. E para as mulheres, a situação era ainda mais vulnerável e desesperadora. Sem direitos políticos ou civis completos, dependentes legalmente de pais ou maridos para qualquer decisão significativa, muitas se encontravam em situações de profunda desigualdade, sem nenhum recurso legal efetivo disponível. O Código Civil, que seria promulgado em 1916, consolidaria legalmente essa subordinação feminina sistemática, definindo mulheres casadas como relativamente incapazes, necessitando autorização marital expressa para trabalhar, viajar ou administrar bens próprios. Mas mesmo antes dessa codificação formal opressiva, a sociedade já operava segundo essas regras não escritas, mas rigidamente impostas. Uma mulher sem família, sem recursos financeiros, sem proteção masculina, estava completamente à mercê das circunstâncias e da vontade alheia. Rafael expandiu sua investigação para os arquivos da Santa Casa de Misericórdia, instituição beneficente que mantinha registros detalhados de atendimentos médicos e assistenciais. Foi lá que encontrou a primeira menção direta a Carmen Maria nos documentos preservados. Em setembro de 1900, 3 anos antes do casamento registrado, uma jovem identificada apenas como Carmen, aproximadamente 16 anos, havia sido atendida na instituição apresentando ferimentos graves nas mãos e braços. O relatório médico descrevia as lesões como claramente consistentes, com trabalho repetitivo e extenuante, em condições absolutamente inadequadas e perigosas. A moça havia sido encaminhada pela proprietária de uma oficina de costura na Cidade Baixa, uma tal senhora Mariana Vasconcelos, nome que imediatamente chamou a atenção do pesquisador. Determinado a localizar mais informações concretas, Rafael passou semanas percorrendo meticulosamente arquivos de jornais da época. Os grandes periódicos da elite raramente mencionavam os problemas dos bairros operários ou as condições de trabalho, mas os jornais anarquistas e socialistas, que circulavam clandestinamente entre os trabalhadores, eram completamente diferentes. Publicações como A Voz do Trabalhador, A Luta e o Despertar documentavam sistematicamente as condições de trabalho exploratórias, greves reprimidas, conflitos trabalhistas e relações profundamente desiguais que a imprensa oficial deliberadamente ignorava. Foi em uma edição de outubro de 1901, de A Voz do Trabalhador, que Rafael encontrou uma nota extensa que chamou imediatamente sua atenção. O jornal denunciava veementemente as condições em uma oficina de costura na Cidade Baixa, propriedade de um comerciante identificado apenas pelas iniciais AVC, para proteção contra represálias. A nota descrevia com detalhes alarmantes jornadas absolutamente extenuantes, mulheres trabalhando desde o amanhecer até tarde da noite sob vigilância constante, salários sistematicamente retidos sob diversos pretextos inventados e uma dinâmica perversa onde as costureiras viviam em pensões também controladas pelo mesmo proprietário, criando ciclos de endividamento perpétuo e inescapável. Várias trabalhadoras eram descritas como jovens sem família conhecida, sem redes sociais que pudessem defender seus direitos básicos ou oferecer proteção. A nota era acompanhada por testemunhos anônimos detalhados de ex-trabalhadoras que haviam conseguido escapar. Uma delas descrevia como havia chegado à oficina ainda adolescente, com promessas sedutoras de aprendizado profissional e acomodação segura. Trabalhou 4 anos recebendo muito pouco, pois absolutamente tudo era descontado para cobrir moradia, alimentação escassa e supostas dívidas por material supostamente danificado durante o trabalho. Quando finalmente tentou deixar o trabalho e buscar outras oportunidades, encontrou resistência violenta sob a alegação fraudulenta de que devia quantias completamente impagáveis.
Só conseguiu sair após intervenção arriscada de um grupo de trabalhadores organizados que a ajudaram durante a noite, às escondidas. Outra testemunha descrevia um padrão ainda mais revelador e perturbador. Jovens que trabalhavam nessas oficinas por anos, eventualmente eram deliberadamente direcionadas a arranjos matrimoniais convenientes com clientes e associados comerciais do proprietário. Homens invariavelmente mais velhos, geralmente comerciantes ou proprietários rurais, que estabeleciam acordos financeiros diretos com o dono da oficina. As moças, sem alternativas viáveis e frequentemente apavoradas com a perspectiva de ficarem completamente desamparadas nas ruas, aceitavam esses arranjos como única saída possível de suas situações desesperadoras. Rafael releu aquele trecho diversas vezes, sentindo o peso da descoberta. Aquilo não era especulação histórica ou interpretação tendenciosa. Era uma prática concreta, documentada, publicamente denunciada, conhecida pelas autoridades da época que deliberadamente não agiam. E as iniciais AVC estavam ali impressas em tinta preta sobre papel amarelado pelo tempo, conectando diretamente Antônio Vasconcelos Costa a esse contexto sistemático de exploração. O historiador decidiu que precisava de confirmação adicional e análise especializada. Procurou a professora Dra. Laura Ferreira, especialista em História do Trabalho Urbano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Dr. Miguel Santos, historiador especializado em estudos sobre populações vulneráveis na República Velha. Apresentou-lhes a fotografia ampliada, os documentos que havia coletado meticulosamente e suas conclusões preliminares preocupantes. Laura examinou os materiais com crescente interesse profissional. Ela havia pesquisado extensivamente sobre as condições de trabalho em Porto Alegre no início do século XX e conhecia intimamente as dinâmicas laborais que caracterizavam aquele período conturbado. As oficinas de costura eram particularmente problemáticas. Ela explicou com seriedade, porque empregavam predominantemente mulheres em ambientes completamente fechados, longe do escrutínio público e da fiscalização inexistente. Muitas funcionavam como estruturas altamente hierarquizadas e controladoras, onde trabalhadoras viviam e trabalhavam sob controle quase absoluto de seus empregadores, sem possibilidade real de escapar. O movimento operário da época era vibrante e organizado, explicou Miguel com paixão, mas enfrentava oposição sistemática e brutal das autoridades. Sindicatos eram frequentemente declarados ilegais por decreto. Greves enfrentavam repressão policial violenta. Líderes trabalhistas eram sistematicamente deportados se fossem imigrantes ou presos arbitrariamente se fossem brasileiros. A lei de expulsão de estrangeiros, promulgada em 1907, dava ao governo poder discricionário de deportar qualquer imigrante considerado perigoso à ordem pública estabelecida. Esse poder era usado regularmente e sem critérios claros contra organizadores trabalhistas e ativistas sociais. Laura complementou com informações ainda mais específicas e inquietantes. Sua pesquisa havia documentado dezenas de casos absolutamente similares ao que parecia ser o de Carmen Maria em arquivos espalhados. Mulheres jovens sem família que eram sistematicamente absorvidas por essas estruturas de trabalho exploratório e eventualmente entravam em arranjos matrimoniais forçados com homens significativamente mais velhos, em circunstâncias que claramente não eram baseadas em escolha completamente livre ou consentimento genuíno. Esses casamentos serviam múltiplos propósitos convenientes para os homens envolvidos na dinâmica. Adquiriam esposas jovens e já treinadas para trabalho intenso, consolidavam conexões comerciais lucrativas entre proprietários associados e transferiam convenientemente a responsabilidade legal pela mulher do empregador para o marido, encerrando definitivamente qualquer possível reclamação trabalhista ou investigação.
Com a ajuda valiosa de seus colegas pesquisadores, Rafael intensificou dramaticamente a investigação. O próximo passo crucial era localizar mais informações sobre Carmen Maria antes de seu casamento documentado. Os registros da Santa Casa de Misericórdia indicavam que ela havia sido encaminhada por uma oficina de costura específica. Pesquisando minuciosamente nos arquivos comerciais municipais, encontraram que havia uma oficina de costura Vasconcelos, registrada na Cidade Baixa entre 1898 e 1902, propriedade oficial de Mariana Vasconcelos da Costa. Uma busca adicional nos registros de família revelou que Mariana era a irmã mais velha de Antônio Vasconcelos Costa, completando a conexão familiar. A estrutura começava a ficar cristalina e assustadora. Antônio controlava uma rede extensa de negócios cuidadosamente interconectados. Pensões onde trabalhadoras vulneráveis viviam em condições mínimas, oficinas onde trabalhavam sob vigilância constante e conexões familiares estratégicas que garantiam o funcionamento eficiente da dinâmica exploratória. Mariana administrava diretamente as oficinas de costura, estabelecendo conexões convenientes com instituições de caridade que encaminhavam jovens sem família através do que era apresentado publicamente como oportunidades generosas de aprendizado profissional e trabalho honesto. Na realidade cruel, estavam alimentando sistematicamente uma estrutura organizada de relações altamente desiguais e exploratórias. Rafael localizou os registros de internação do Asilo de Órfãs São José, instituição católica que operava na região central, acolhendo jovens vulneráveis abandonadas. Os livros de registro de 1896 continham uma entrada que poderia corresponder perfeitamente a Carmen Maria, uma jovem identificada apenas como Carmen, aproximadamente 12 anos, encontrada sozinha e desorientada na estação de trem, sem conseguir fornecer informações claras sobre sua família ou origem geográfica. Era descrita como possivelmente vinda do interior do estado, falando português com dificuldade e sotaque estrangeiro, sugerindo família de imigrantes recentes. Foi registrada simplesmente como Carmen e mantida no asilo por 3 anos antes de ser formalmente encaminhada para aprendizado em uma oficina de costura na Cidade Baixa. O encaminhamento sistemático de jovens do asilo para oficinas de costura era apresentado publicamente como caridade cristã exemplar, uma oportunidade generosa de aprender uma profissão útil e honrada. Mas a realidade documentada era que essas aprendizes se tornavam imediatamente trabalhadoras com mobilidade extremamente limitada, recebendo pouco ou absolutamente nada, completamente dependentes de seus empregadores para a sobrevivência básica. E quando atingiam a idade adulta legal, muitas entravam em arranjos matrimoniais convenientes com associados comerciais desses mesmos empregadores, perpetuando indefinidamente dinâmicas de dependência e controle. Miguel descobriu algo adicional que expandia ainda mais o escopo alarmante da pesquisa. Analisando sistematicamente registros de casamento na Igreja Nossa Senhora das Dores entre 1898 e 1908, identificou um padrão estatístico que se repetia com regularidade perturbadora. Pelo menos 22 casamentos envolvendo noivas listadas apenas com um nome ou como sem família presente, unidas a homens invariavelmente significativamente mais velhos, todos comerciantes ou proprietários com negócios absolutamente similares aos de Antônio. As idades das noivas variavam estreitamente entre 18 e 21 anos. As idades dos noivos variavam amplamente entre 38 e 52 anos. As testemunhas eram repetidamente as mesmas pessoas exatas, um grupo fechado e coeso de comerciantes que aparentemente operavam em conjunto sistemático, protegendo-se mutuamente. Aquilo definitivamente não era um caso isolado ou aberração histórica. Era uma prática recorrente e organizada,
uma estrutura social que operava cinicamente dentro dos limites legais da época, mas que hoje seria considerada profundamente problemática e criminosa. Os homens envolvidos eram membros estabelecidos e respeitados da comunidade comercial porto-alegrense. Frequentavam as mesmas associações empresariais, faziam negócios lucrativos juntos, serviam convenientemente de testemunhas nos casamentos uns dos outros, consolidando uma estrutura sofisticada de benefício mútuo, construída deliberadamente sobre a vulnerabilidade de mulheres sem proteção familiar ou recursos. A descoberta mais reveladora e perturbadora veio quando Laura localizou um processo judicial completamente esquecido nos arquivos empoeirados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 1904, apenas um ano após o casamento de Carmen Maria, uma mulher chamada Teresa Rodrigues havia corajosamente processado seu ex-empregador por retenção ilegal de salários e condições de trabalho absolutamente inadequadas. O processo descrevia com detalhes impressionantes exatamente o mesmo padrão exploratório. Jovem sem família conhecida, colocada em oficina de costura aos 15 anos, trabalho extenuante sem remuneração adequada durante anos, dívidas artificialmente criadas através de descontos fraudulentos, eventualmente direcionada a arranjo matrimonial forçado com um associado comercial do proprietário. Teresa havia conseguido deixar a situação apenas com ajuda arriscada de ativistas operários anarquistas que a protegeram e providenciaram assistência legal gratuita. Seu processo era extremamente detalhado, nomeava várias pessoas diretamente envolvidas na dinâmica, incluindo Mariana Vasconcelos como administradora autoritária de oficina e mencionando explicitamente Antônio Vasconcelos Costa como proprietário da pensão onde Teresa havia vivido durante anos. O processo havia sido apresentado com testemunhas dispostas a depor, evidências documentais substanciais e pedido formal de compensação financeira. Mas o que aconteceu com esse processo judicial tão bem documentado? Laura folheou as páginas finais com expressão sombria e desapontada. O caso havia sido sumariamente arquivado após apenas 6 meses de tramitação. A justificativa oficial era extremamente vaga, mencionando genericamente falta de provas suficientes e testemunhas que misteriosamente não compareceram às audiências agendadas. Uma anotação no canto de uma página, quase completamente ilegível, sugeria que a autora havia retirado a queixa voluntariamente, mas uma carta anexada ao processo contava uma história completamente diferente e muito mais sinistra. A carta era de um advogado operário dedicado, Dr. Fernando Alves, endereçada diretamente ao juiz responsável pelo caso. Nela, o advogado explicava com frustração que sua cliente havia enfrentado dificuldades crescentes e ameaças veladas desde o início do processo. Sua nova empregadora havia sido pressionada a demiti-la imediatamente. Ela havia recebido avisos anônimos de que continuaria enfrentando obstáculos profissionais e sociais se persistisse com a acusação pública. Finalmente, sem recursos financeiros para continuar e temendo por sua segurança, Teresa havia concordado relutantemente em abandonar o processo. O advogado protestava veementemente que aquilo representava problemas gravíssimos no acesso à justiça para trabalhadores pobres, mas sua carta apaixonada não havia gerado absolutamente nenhuma ação adicional ou investigação. O processo foi arquivado sem mais discussão. Os acusados nunca enfrentaram consequências legais. E a estrutura exploratória continuou operando sem nenhuma interrupção ou fiscalização. Rafael, Laura e Miguel agora tinham evidências substanciais e irrefutáveis de uma prática sistemática e organizada, mas ainda faltava a peça central e mais importante, o que especificamente havia acontecido com Carmen Maria após aquela fotografia. A fotografia era de maio de 1903. O casamento estava formalmente documentado. Mas o que aconteceu depois?
Como ela havia vivido? Que destino teve sua história? A busca pelos registros posteriores ao casamento provou ser extremamente desafiadora e frustrante. Muitos documentos daquele período conturbado haviam sido perdidos, danificados ou deliberadamente destruídos ao longo das décadas turbulentas. Mas Rafael teve sucesso ao consultar meticulosamente os arquivos antigos do cemitério Santa Casa. Lá encontrou o registro de óbito de Carmen Maria Costa, falecida em julho de 1905, apenas 2 anos após o casamento fotografado. Tinha apenas 21 anos de idade quando morreu. A causa da morte registrada era complicações pós-parto, situação extremamente comum na época devido à precariedade dos cuidados médicos. O registro indicava que ela havia dado à luz uma criança que também não sobreviveu ao parto. Não havia absolutamente nenhum registro de tratamento médico adequado ou internação hospitalar apropriada. O falecimento havia ocorrido em casa, na residência de Antônio, em Moinhos de Vento. O registro de óbito era extremamente breve e factual. Apenas mais uma entrada burocrática nos livros de mortes que se acumulavam aos milhares todos os anos em Porto Alegre. Para Rafael, aquelas linhas secas representavam o fim trágico de uma vida que havia sido marcada por circunstâncias profundamente difíceis, desde a infância até seu falecimento prematuro. Carmen havia sido trabalhadora sem direitos plenos ou proteção. Depois, esposa em arranjo claramente não escolhido livremente, e finalmente faleceu jovem demais, sem ter tido absolutamente nenhuma chance de determinar seu próprio caminho ou realizar seus próprios sonhos. Laura localizou também o inventário completo dos bens de Antônio Vasconcelos Costa, que havia falecido em 1928. O documento revelava que ele havia se casado novamente em 1906, apenas 1 ano após a morte de Carmen, desta vez com uma mulher de família estabelecida de sua própria classe social tradicional. Seus negócios haviam prosperado consideravelmente ao longo dos anos seguintes. Ele havia morrido extremamente rico e socialmente respeitado, suas propriedades extensas, divididas entre seus herdeiros numerosos desse segundo casamento vantajoso. Não havia absolutamente nenhuma menção a Carmen ou à criança que havia perdido no parto. Era como se aquele primeiro casamento nunca tivesse existido na história oficial da família. Com todas essas informações devastadoras em mãos, Rafael decidiu que precisava tornar pública sua descoberta perturbadora. Essa não era apenas uma história individual triste, mas evidência concreta de práticas que haviam operado abertamente durante décadas, afetando dezenas ou possivelmente centenas de mulheres jovens, todas vulneráveis, todas sem proteção adequada, todas esquecidas quando não eram mais convenientes ou úteis. E essas práticas haviam operado sem consequências legais significativas, porque seus perpetradores eram homens socialmente estabelecidos, comerciantes respeitáveis, membros influentes da burguesia porto-alegrense. O historiador preparou meticulosamente um artigo acadêmico detalhado, documentando todas suas descobertas com rigor metodológico e submeteu-o à Revista Brasileira de História Social. O artigo foi aceito após revisão por pares e publicado, mas a reação pública foi profundamente mista e controversa. Alguns colegas elogiaram entusiasticamente a pesquisa meticulosa e a coragem acadêmica de expor aspectos extremamente complexos da história gaúcha. Outros questionaram se era apropriado focar exclusivamente em aspectos negativos do passado, sugerindo que isso manchava injustamente a reputação de famílias estabelecidas cujos descendentes ainda viviam na cidade e eram respeitados. A controvérsia mais significativa e emocional veio quando descendentes diretos de algumas das famílias mencionadas na pesquisa tomaram conhecimento do artigo publicado. Um bisneto de Antônio Vasconcelos Costa entrou em contato com Rafael, inicialmente com hostilidade, argumentando que ele estava fazendo suposições historiográficas sobre o passado
com base em interpretações tendenciosas de documentos antigos fora de contexto. Ele argumentava veementemente que arranjos matrimoniais eram absolutamente comuns na época, que as condições de trabalho descritas eram um padrão normal para o período histórico, e que avaliar pessoas do passado por padrões morais contemporâneos era anacronismo metodologicamente injusto e intelectualmente desonesto. Rafael concordou em reunir-se pessoalmente com ele, junto com seus colegas pesquisadores, para discussão franca. Foi uma conversa extremamente difícil e emocionalmente carregada. O descendente era empresário bem-sucedido, articulado, e chegou preparado com seus próprios documentos cuidadosamente selecionados, mostrando as contribuições generosas de Antônio a instituições de caridade, suas doações públicas, cartas de recomendação efusivas de autoridades da época. Como poderia um homem tão publicamente respeitado e generoso ter participado das práticas exploratórias que a pesquisa descrevia detalhadamente? Foi Laura quem respondeu com a explicação mais eloquente e convincente. Sim, Antônio havia sido generoso com instituições de caridade, mas suas ações filantrópicas criavam convenientemente sistemas assistenciais que depois alimentavam suas próprias estruturas de trabalho exploratório. Ele era respeitado porque pessoas respeitáveis da época compartilhavam ativamente e se beneficiavam das mesmas práticas sistemáticas. O fato de que essas estruturas eram consideradas socialmente aceitáveis na época não as tornava menos problemáticas ou dolorosas para suas vítimas reais. Miguel acrescentou que reconhecer honestamente esses aspectos do passado não era manchar injustamente a memória de ninguém, mas sim honrar finalmente a memória das vítimas que nunca tiveram voz ou poder. Carmen Maria não tinha descendentes para defender sua memória ou contar sua história. Teresa Rodrigues havia sido ativamente desencorajada de buscar justiça. Dezenas de outras mulheres haviam simplesmente desaparecido completamente nos registros históricos, suas vidas reduzidas a entradas burocráticas em livros empoeirados. Contar suas histórias não era vingança contra os mortos, mas sim justiça histórica tardia para aquelas que nunca receberam justiça em vida. A conversa tensa com o descendente durou mais de 3 horas. Gradualmente, sua postura inicial defensiva começou a ceder diante do peso esmagador das evidências apresentadas. Rafael mostrou-lhe a fotografia ampliada, apontando cuidadosamente as mãos marcadas de Carmen, explicando pacientemente o que aquelas marcas físicas significavam sobre sua vida. Mostrou-lhe os registros de trabalho, os testemunhos detalhados de outras trabalhadoras, o processo judicial arquivado de Teresa, tudo meticulosamente documentado e cuidadosamente contextualizado. Finalmente, ele pediu para ver pessoalmente o registro de óbito de Carmen. Quando leu a causa da morte, a idade em que faleceu, a menção à criança também falecida, algo em sua expressão mudou visivelmente. Ele permaneceu em silêncio por longo tempo, olhando fixamente para aquele documento de 1905 que resumia em poucas linhas burocráticas o fim de uma vida que ele nunca havia sabido que existira na história de sua família. Ele não pediu desculpas formalmente, nem admitiu explicitamente que seu antepassado havia participado de práticas moralmente problemáticas. Mas antes de partir, disse algo que Rafael jamais esqueceria. Ele comentou que tinha uma filha da mesma idade que Carmen tinha quando foi colocada para trabalhar na oficina de costura. A ideia de sua filha sendo colocada em trabalho nessas condições, sendo direcionada a casamento com um homem 3 vezes mais velho, falecendo aos 21 anos sem ter tido chance de realmente viver, era absolutamente insuportável para ele como pai. Talvez, ele sugeriu cuidadosamente, fosse importante reconhecer essas histórias esquecidas, precisamente porque nos ajudam a valorizar os direitos e proteções que existem hoje e a nunca permitir que dinâmicas similares ressurjam. Após sua partida, o time de pesquisadores decidiu expandir significativamente o projeto.
Eles criariam um banco de dados online abrangente, documentando todos os casos similares que pudessem localizar em arquivos, não apenas em Porto Alegre, mas em todo o Rio Grande do Sul durante a República Velha. Cada mulher que pudessem identificar teria sua história contada, seu nome preservado, sua memória honrada adequadamente. Seria um memorial digital para vítimas que nunca receberam memoriais físicos, para vidas que foram deliberadamente apagadas dos registros oficiais e da memória coletiva. O projeto ganhou apoio institucional de várias universidades e centros de pesquisa histórica. Estudantes de graduação e pós-graduação se voluntariaram entusiasticamente para vasculhar arquivos em diferentes municípios, procurando padrões similares ao que Rafael havia descoberto em Porto Alegre. E padrões foram encontrados em abundância preocupante. Em Pelotas, em Caxias do Sul, em Santa Maria, em Bagé, em praticamente todos os municípios significativos do estado, as mesmas estruturas haviam existido operando abertamente, afetando milhares de mulheres ao longo de décadas. As descobertas revelaram que o caso de Carmen Maria não era aberração nem exceção histórica, mas exemplo típico de um fenômeno generalizado e sistemático. A vulnerabilidade feminina era sistematicamente aproveitada por homens que operavam cinicamente dentro das estruturas legais da época. O Código Civil, as leis trabalhistas praticamente inexistentes, a ausência completa de direitos políticos para mulheres, tudo isso criava um ambiente onde dinâmicas profundamente desiguais podiam florescer sem consequências legais significativas. A publicação do banco de dados online e dos artigos acadêmicos relacionados gerou impacto significativo e duradouro, tanto no meio acadêmico especializado quanto no público geral. Jornalistas começaram a cobrir extensivamente a história, destacando não apenas os casos históricos documentados, mas também fazendo paralelos perturbadores com formas contemporâneas de relações trabalhistas desequilibradas que ainda existem no Brasil e no mundo atual. Organizações de direitos humanos utilizaram a pesquisa como evidência histórica em campanhas educacionais sobre direitos trabalhistas e proteção de populações vulneráveis. O aspecto mais tocante do projeto foi quando descendentes de algumas das vítimas começaram a entrar em contato emocionados com os pesquisadores. Uma senhora de 74 anos viu a história nos jornais e reconheceu o nome de sua avó entre as mulheres documentadas no banco de dados. Ela nunca havia conhecido a avó, que havia falecido jovem em circunstâncias misteriosas que a família nunca discutia claramente ou abertamente. Descobrir através da pesquisa de Rafael que sua avó havia sido vítima daquela dinâmica exploratória, que sua morte prematura havia sido consequência de circunstâncias difíceis e não de fraqueza ou falha pessoal, foi revelação significativa e libertadora. Gerações de sua família haviam carregado silêncio desconfortável, nunca compreendendo realmente o que havia acontecido ou por que ninguém falava sobre isso. Agora, finalmente, a verdade estava documentada e publicamente reconhecida. Outros descendentes compartilharam histórias absolutamente similares. Avós sobre quem nunca falavam abertamente. Fotografias antigas guardadas em gavetas, nunca exibidas ou explicadas adequadamente. Silêncios familiares em torno de certos tópicos que agora faziam sentido à luz das novas descobertas históricas. Para essas famílias, o trabalho de Rafael não era apenas pesquisa acadêmica abstrata, mas recuperação emocional de histórias pessoais que haviam sido suprimidas por desconforto, vergonha ou dor nunca processada. O projeto também inspirou pesquisas similares, focadas em outras populações vulneráveis durante a República Velha brasileira. Estudos sobre relações desiguais envolvendo imigrantes, sobre trabalho infantil nas fábricas têxteis, sobre condições em fazendas de café após a abolição tardia, todos usando metodologias similares de busca meticulosa em arquivos esquecidos,
e reconstrução paciente de histórias apagadas. Cada pesquisa revelava novas camadas de dinâmicas que haviam sido normalizadas e posteriormente esquecidas. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rafael desenvolveu um curso inteiro baseado em suas descobertas, ensinando estudantes não apenas sobre história social brasileira, mas também sobre metodologia de pesquisa em arquivos e sobre a importância de dar voz às pessoas marginalizadas cujas experiências foram sistematicamente excluídas das narrativas históricas tradicionais. Seus alunos aprendiam a ler documentos oficiais, com olhar crítico, reconhecendo que registros burocráticos, aparentemente neutros, frequentemente ocultavam realidades de sofrimento e desigualdade. O Museu Histórico de Porto Alegre criou uma exposição permanente baseada na pesquisa, apresentando fotografias ampliadas, mostrando detalhes reveladores, documentos originais cuidadosamente preservados e narrativas reconstruídas das vidas das mulheres identificadas. A fotografia de Carmen Maria ocupava a posição central da exposição, com as mãos ampliadas, de forma que visitantes pudessem ver claramente as marcas que haviam desencadeado toda a investigação. Ao lado da foto, um painel explicava quem ela havia sido, como havia vivido e como sua história representava a experiência de milhares de outras mulheres cujas fotografias não sobreviveram. A exposição incluía também uma sessão interativa, onde visitantes podiam pesquisar em réplicas digitais dos arquivos, experimentando o processo de descoberta que Rafael havia vivido. Muitos visitantes saíam da exposição visivelmente emocionados, comentando que nunca haviam realmente pensado sobre as pessoas reais por trás das fotografias antigas, que nunca haviam considerado que aquelas imagens formais escondiam histórias complexas de resistência e sobrevivência. Agora, antes de concluir, eu gostaria de fazer um convite especial para você que acompanhou essa história até aqui. Se essa investigação histórica tocou seu coração, se você acredita que histórias como a de Carmen Maria merecem ser preservadas e compartilhadas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo essas descobertas importantes. E nos comentários, conte para a nossa comunidade se você tem fotografias antigas em sua família que guardam mistérios, se algum parente nunca teve sua história completamente contada, ou se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre documentos históricos. Compartilhe também com amigos que apreciam história e descobertas que revelam verdades esquecidas. A história de Carmen Maria nos lembra que objetos históricos aparentemente simples podem ser janelas para realidades extremamente complexas. Uma fotografia de casamento que à primeira vista parecia apenas mais um registro formal da época revelou-se evidência de práticas sociais profundamente problemáticas. As mãos marcadas da noiva, detalhe que passou despercebido por mais de um século, tornaram-se testemunho silencioso de vida, de trabalho intenso e circunstâncias difíceis. Mas essa história também nos lembra da importância de pesquisadores dedicados que se recusam a aceitar narrativas oficiais sem questionamento. Rafael poderia ter catalogado aquela fotografia como apenas mais um retrato de casamento de 1903 e seguido adiante. Em vez disso, ele prestou atenção àquele elemento intrigante, investigou meticulosamente e acabou descobrindo verdades que precisavam ser contadas. Hoje, mais de um século depois de Carmen Maria ter pousado para aquela fotografia, sua história finalmente é conhecida. Seu nome não é mais apenas entrada em registro de óbito, mas identidade completa com história reconhecida. As mãos que um fotógrafo posicionou sob buquê de flores agora são vistas claramente, e o que elas revelam é testemunho de resistência e sobrevivência em face de circunstâncias extremamente desafiadoras. As outras mulheres documentadas no projeto de Rafael também têm agora suas histórias preservadas, seus nomes lembrados, suas experiências reconhecidas como parte importante da história brasileira.
Não são mais vítimas anônimas, mas pessoas individuais cujas vidas, embora marcadas por dificuldades, também demonstraram coragem e resiliência diante de circunstâncias terríveis. E talvez mais importante, essa pesquisa serve como alerta. As estruturas sociais desiguais que afetaram Carmen e tantas outras não desapareceram simplesmente com o passar do tempo. Ainda hoje, mulheres vulneráveis enfrentam situações de relações trabalhistas desequilibradas, arranjos matrimoniais problemáticos, dinâmicas de dependência de diversas formas. As estruturas legais e sociais que permitem essas situações evoluíram, mas não foram completamente eliminadas. Conhecer o passado nos ajuda a reconhecer quando padrões similares ressurgem no presente e nos motiva a agir para preveni-los. A fotografia de Carmen Maria continua existindo, agora digitalizada e acessível a pesquisadores e ao público, mas ela não é mais vista como mera curiosidade histórica. É reconhecida como evidência, como testemunho, como memorial. E as mãos marcadas que seguram o buquê, aquele detalhe que permaneceu oculto por tanto tempo, agora contam sua história claramente para quem estiver disposto a verdadeiramente olhar e compreender. Que possamos sempre estar atentos aos detalhes ocultos em imagens do passado, as histórias não contadas que aguardam serem descobertas e as vozes silenciadas que merecem finalmente serem ouvidas. E que a história de Carmen Maria e de todas as mulheres como ela nunca seja esquecida novamente.